Então, neste vídeo seguinte, iremos fazer revisões sobre a força gravitacional e a comparação entre o peso e a massa de um corpo. A massa de um corpo, que são grandezas diferentes. A força gravitacional é uma força à distância, como vimos no vídeo anterior. Portanto, é uma força à distância, uma interação entre corpos à distância e é de atração. É uma força que é universal, ou seja, entre quaisquer dois corpos, pelo simples facto de possuírem matéria, serem constituídos por matéria, existe uma força de atração que os aproxima. É uma força de atração, chama-se gravitacional. E a força de atração gravitacional é a força que explica porque é que a Lua e também os outros planetas se mantêm em órbita à volta do Sol. A Lua à volta da Terra, a Terra à volta do Sol e os outros planetas também à volta do Sol. Esta força é a mesma que faz com que, por exemplo, uma maçã caia para a Terra. É a mesma força que faz com que nós nos mantenhamos com os pés assentes no solo. Quando saltamos, a tendência é cair. Aqui vem, portanto, esta força gravitacional é sempre representada do centro de massa do corpo, neste caso desta é a Lua, para o centro da Terra. Sempre na perpendicular ao lugar. Portanto, aqui tem a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua. Portanto, a Lua é puxada para o centro da Terra. A Lua está a cair para a Terra. Ela só não cai, efetivamente, porque tem velocidade orbital. Portanto, ela é projetada para a frente e mantém-se nesta direção, nesta trajetória à volta da Terra, porque existe a força gravitacional. Se deixasse de haver esta força gravitacional, a Lua seguiria em frente. O mesmo acontece com uma maçã que cai para a Terra. O mesmo acontece connosco na Terra. No hemisfério sul nós não sentimos que estamos de cabeça para baixo, certo? Porquê? Porque a força gravitacional puxa o sangue da cabeça para os pés. Puxa-nos para o centro da Terra. Portanto, é sempre assim que se traça o vetor força gravitacional. É um vetor perpendicular à superfície, onde o corpo se encontra. Ok? Avançando. Quem descobriu esta força foi Sir Isaac Newton, um inglês, século XVII, e um pouquinho do século XVIII. Portanto, no ano em que falece Galileu, nasce Sir Isaac Newton, 1643. E o Isaac Newton era um célebre matemático e físico também. Descobriu a força gravitacional, supostamente quando estava a dormitar, a descansar na sua quinta em Woolsthorpe, debaixo de uma macieira, e foi sobressaltado com uma maçã que caiu ao chão. E pôs-se a questionar o que é que terá feito a maçã cair ao chão. Então ele interligou a força que faz com que a maçã caia para o chão. É a mesma força que mantém os planetas nas suas órbitas e a Lua também na sua órbita à volta da Terra. Ele interligou as forças da Terra com as forças dos astros. Então, definição de força gravitacional. A força gravitacional é uma força que atrai quaisquer dois corpos que possuem massa, que são constituídos por matéria. A força gravitacional depende de dois fatores: da massa dos corpos, portanto, quanto maior a massa, maior é a força gravitacional. É mais fácil elevar este peso na Lua do que na Terra. Este halter é mais fácil elevá-lo na Lua do que na Terra, porque a força gravítica na Lua é bem menor do que na Terra. E em Júpiter é mesmo impossível levantar este halter, porque a força gravítica
é muito intensa e torna-se muito difícil elevar os objetos. Há outro fator que faz influenciar a força gravitacional, portanto, que é a distância entre os corpos que interagem. Quanto mais afastados estiverem os dois corpos, menor é a força gravitacional. Portanto, se nós subirmos aos Himalaias, a força gravitacional é menor, porque estamos a afastar do centro da Terra. Também, no nosso globo terrestre, uma vez que o globo não é esférico, é ligeiramente achatado nos polos, a força gravitacional nos polos é maior do que no Equador, porque o raio equatorial é maior do que o raio polar. Não é? Nós estamos mais próximos do centro da Terra nos polos do que no Equador, logo a força gravítica nos polos é maior. Então, o peso. O peso nada mais é do que uma força gravitacional. O peso é uma força gravitacional que atrai os objetos ao centro do planeta onde se encontram. Peso e massa são grandezas diferentes e nós, no nosso dia-a-dia, utilizamos erradamente este conceito. Dizemos que vamos para a balança pesar-nos, mas o que vamos fazer é determinar a nossa massa. Então, qual é a diferença? O peso é uma força gravítica, mede-se em newtons, e por isso o aparelho de medida é um dinamómetro. Já a massa de um corpo é a quantidade de matéria que o corpo contém, mede-se com balanças e a unidade de medida é o quilograma. A massa não varia de lugar para lugar, mas o peso sim. Porque a força gravítica também varia. Tenho aqui uma tabela síntese que vos foi apresentada num relatório, numa atividade experimental que nós fizemos. A relação, portanto, as características do peso e as características da massa. O símbolo do peso é este, lá está, é uma grandeza vetorial e por isso tem o sinal vetorial por cima do símbolo. A massa, o símbolo de massa é um M minúsculo. Portanto, o nome da grandeza é peso, o nome da grandeza aqui é massa, o símbolo da grandeza é este, e o símbolo da grandeza massa é este. Depois tem a unidade SI do peso é o newton, já a unidade SI de massa é o quilograma, o aparelho de medida do peso é o dinamómetro e no caso da massa é a balança. O peso varia de lugar, a massa não varia a menos que a pessoa ou engorda ou emagreça. A saber e a reter estas diferenças. Como é que se calcula o peso de um corpo? Bem, ele pode ser medido diretamente com o dinamómetro ou então pode ser calculado com esta expressão, com esta relação. Portanto, o peso de um corpo é igual à sua massa em quilogramas vezes a constante gravítica do planeta, que na Terra é de 9,8. Se nos deslocarmos para outros planetas, como veem aqui nesta tabela,